Eita, papai! 6h15 e acabou agora há pouco a audiência de instrução do caso Expedito Pereira. Vamos ao vivo com Paula Farias, que está com o advogado do Jean. Paula, boa noite. Qual a novidade agora na instrução? Oi, Vinícius, boa noite. Como você bem falou, essa audiência de instrução é a segunda e última. E ela aconteceu hoje por volta das 8h30 da manhã e terminou agora há pouco às 5h30 da tarde. Quem vai dar mais detalhes dessa audiência é o advogado Dr. Daniel Alisson, advogado de um dos réus. Jean, boa noite, Dr. Daniel. Com relação a essa audiência, o que foi definido? Boa noite a todos, boa noite, Vinícius. É uma satisfação retornar aqui a essa casa e sob o comando do amigo. Em relação à audiência de hoje, que foi a segunda de instrução em julgamento e última, foi revelado alguns detalhes, pelo menos especialmente no caso de Jean Carlos, onde a ex-companheira afirmou que o mesmo tinha confessado o crime para ela. Contudo, foi perguntado a ela porque ela não disse isso na delegacia, a mesma informou que não sabia naquela época. E depois nós pedimos se ela teria condições de provar com ligações, com fotos, com vídeos, e a mesma disse que Jean confessou por uma ligação de WhatsApp, que ela nem sabe o número e nem tem mais o telefone. Então, assim, na opinião da defesa, é uma prova muito vazia e vamos contornar isso com certeza. Doutor, a gente sabe que Jean, que é um dos 3 réus, está foragido. Ele disse que não participou, dessa execução do ex-prefeito Expedito. Com relação a isso, você como advogado de defesa, falando que a ex-mulher disse que ele confessou, como está se resolvendo essa situação? Em relação a isso, eu juntamente com a minha equipe, junto com a doutora Mirela Pristino e o doutor Gilberto Júnior, já estamos buscando meios nas alegações finais que já estão sendo confeccionadas para apresentar. Como eu falei, nós como operadores do direito, dos pilares que sustenta o direito é a prova. E aí são apenas palavras, então a gente vai tentar buscar da melhor forma, tentar contornar, porque apenas palavras possivelmente não devem prosperar. E com relação aos outros 2 réus, Leon e Ricardo, que participaram da execução do assassinato de Expedito, o que foi dito por eles na audiência de instrução de hoje? Leon falou e falou muito. Isso aí é oportuno também informar. Só que foi um depoimento totalmente desconexo. Ele informou várias situações, inclusive agora ele inventou que Ricardo e Jean estavam traficando drogas no dia da eleição. Então, assim, é uma pessoa totalmente sem credibilidade alguma, já estava preso por outro crime e agora que cometeu o homicídio contra o doutor Expedito, está caindo e está tentando levar quem ele pode junto. E com relação a Jean, há uma expectativa para ele se entregar, já que ele está foragido e está sendo indicado como um dos envolvidos? A relação de Jean é o seguinte, ele se encontra no destino ignorado, tanto pela família quanto pela defesa. Um dia antes dele tomar um destino ignorado, foi informado para ele que seria interessante que o mesmo continuasse para que ele pudesse junto provar sua inocência. Contudo, antes de partir, ele já tinha nos constituído como advogados e a defesa dele vai ser patrocinada com ou sem a presença do mesmo. Doutor, com relação a essa audiência de instrução, hoje foi a segunda e última, o que vai acontecer após essa audiência? A partir de agora, a doutora Andréa abriu prazo para o Ministério Público apresentar as alegações finais. Após as alegações finais do Ministério Público, nós da defesa vamos confeccionar a nossa, depois retorna para a doutora Andréa, para a juíza do caso, para ela decidir se vai pronunciá-los para plenário ou não. Muito obrigada pelas informações, doutor. Boa noite. Gente que agradece. Agora vocês vão ficar com Rubens Júnior, que ele está com o advogado da família de Expedito. Boa noite, Paula. Boa noite, Vinícius, amigos do Rota Notícia. Estamos de volta, sim. Este caso que chocou a sociedade paraibana, em especial o povo da cidade de Bahia, pela ligação afetiva que o doutor Expedito tinha pela cidade de Bahia. Prefeito várias vezes, deputado estadual representando aquela cidade, vereador, vice-prefeito. E é claro, chocou. Mas que está chegando aí a um desfecho, não sei se satisfatório para a família, mas
pelo menos perante a justiça, está tudo transcorrendo dentro da normalidade. Estou aqui com o doutor Pedro Pereira, que é o advogado de acusação, o advogado auxiliar da acusação, assistente de acusação, está à frente do caso. Doutor Pedro, de que forma o senhor acompanhou hoje a segunda audiência de instrução, né? O que é que ficou, de certo modo assim, para vocês da acusação neste caso? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, o espaço. Bem, o que ficou claro foi que a narrativa posta na delegacia e confirmada tantas vezes pela imprensa, hoje foi confirmada no processo, certo? Hoje falou a ex-convivente do Jean, certo? Que confirmou que houve reunião, que confirmou que houve a articulação do Jean, do Ricardo e do Leon. Ela confirmou a reunião entre os três, a trama dos três? Exato, confirmou. Inclusive, ela diz que o Jean chegou a confessar para ela que articulou o crime. Hoje falaram a Érica e o Leon, o executor do crime, e o Ricardo, que foi o mentor, pelo menos a narrativa posta dentro do processo confirma que foi o mentor do crime. Posto isso que o senhor relatou, o testemunho da esposa do Jean, aquele argumento da defesa dele, de que ele teria tão somente emprestado a moto, mas não saberia para que finalidade, cai por terra? A Érica ela foi ouvida como declarante, não como testemunha. Logo tem um valor probatório menor, mas ainda tem um valor probatório e a gente entende que não faz mais nenhum sentido essa linha de defesa. Essa linha de queima de arquivo tem consistência? Sim. Embora o Leon, eu inquiri pessoalmente usando o termo queima de arquivo e ele negou, mas ele usou todos os termos, toda a construção lógica de uma queima de arquivo. Baseado em que, doutor? Então, o Leon ele coloca que não queria que Expedito, meu pai e o prefeito de Bahia, o eterno prefeito de Bahia, soubesse das falcatruas que foram feitas e não tinha mais condições de pagar a conta das falcatruas, certo? Então... Falcatruas praticadas pelo Ricardo Pereira. Pelo Ricardo Pereira. Até agora, a única falcatrua em que a gente notou que houve participação do Jean, ao menos pelo que consta no processo, foi o furto de um carro, certo? O Jean, ele esteve diretamente envolvido pelo que consta no processo e a ideia geral foi, não tenho mais condição, Ricardo, de pagar o boleto, por assim dizer, dessas falcatruas, então preciso executar. Doutor Pedro, o que lhe motivou seu pai, Expedito Pereira, que tenha o senhor como filho, a confiar tanto em Ricardo, em vez de talvez colocar sob a sua tutela algumas gestões de suas ações financeiras, como ele tinha? A gente sabe que o doutor Expedito era um homem que tinha suas ações financeiras, suas movimentações, era médico, trabalhava em vários lugares, foi deputado, foi prefeito, obviamente que conseguiu construir seu patrimônio com muito trabalho, muito suor. Por que tanta confiança em Ricardo, tendo o senhor, por exemplo, como um dos filhos, né, que tem uma vida aí bem sucedida na advocacia, sempre pautada na ética, na decência, enfim. O que explica isso, doutor? 2 pontos. Em primeiro lugar, meu pai ele tinha o sonho e ele tinha a ambição e ele se realizava dentro da política, que era algo que nós, filhos, não tínhamos. Nós que crescemos, ao menos a geração menor, por assim dizer, dos filhos de Expedito, nós não tínhamos esse gosto, exato, esse gosto na política. Então, nós nos afastamos, né, naturalmente desse desejo. Meu pai respirava política, é o traço mais bonito do meu pai. Ele era um homem muito generoso, mas era algo que a gente tinha visto, o lado negro da política, quer dizer, desde crianças. Nós não nos identificávamos com aquilo, então ele buscou outras pessoas, inclusive naturalmente com a nossa aquiescência. E o outro ponto é que o Ricardo, ele foi um alpinista social, como se diz. O Ricardo ele foi galgando progressivamente a confiança e nisso outras pessoas de confiança no meu pai foram se afastando. Eu cito o exemplo
tido em confidência de alguém que era motorista do meu pai, e que o Ricardo ele chegou para meu pai e disse: olha, não preciso dessa pessoa porque eu me disponho a fazer essa atividade. Que era algo que eu, enquanto advogado, que a minha irmã, enquanto médica, que as minhas outras irmãs, enquanto enfermeiras, não tínhamos tempo e, na verdade, nem gosto, já que tudo girava em torno da política. Ricardo queria isso. Então, como alpinista social, ele foi escalando essa confiança até o nível de gozar da confiança máxima do meu pai. Doutor Pedro, vendo aquelas imagens do dia em que seu pai covardemente foi assassinado, há um momento que o próprio Ricardo acalenta um dos seus, acho que é a Vanessa, a esposa, Vitória, né? Maria Vitória, Que é o irmão mais nova, ele acalenta, está ali o tempo todo. Depois de todo debruçado a investigação, descobre que ele é o autor intelectual. Qual o sentimento que fica, doutor Pedro? Olha, é sentimento de revolta, é sentimento de traição. Eu sempre vim falando para minha família que nós estamos enfrentando um duplo luto, porque não é apenas a perda do meu pai naquelas circunstâncias, mas por quem foi feito, sabe? Ricardo era alguém que gozava da nossa confiança, ele comia da nossa comida, a gente abria as portas, sentava à mesa, a gente abria as portas para ele, sabe? Então nós nos sentimos traídos, sabe? Inclusive no próprio dia do assassinato, acompanhando as minhas irmãs na IML, uma delas relatou que ele abraçou e chorou enquanto ela se abraçava nele, e quando ela olhou para o rosto dele, os olhos estavam lívidos, não havia lágrima, não havia nada. Eu penso que seja um traço característico da personalidade do Ricardo. Para concluir, doutor Pedro, qual o próximo passo de toda essa parte jurídica do processo? Agora estamos indo para as alegações finais, vai abrir prazo para a acusação e posteriormente para a defesa se posicionar, e com base em tudo que foi produzido, a magistrada ela vai decidir pela pronúncia, ou seja, levar ao júri, ou pela impronúncia, ou seja, arquivamento do processo. Nós estamos confiantes de que o processo ele vai a júri. Obrigado, doutor Pedro, obrigado pela atenção, e aí, pode lá conosco na TV Arapuã, viu? Agradeço muito. Bom, nós ouvimos hoje pela manhã também a filha do doutor Expedito Pereira, a equipe da TV Arapuã conseguiu conversar um pouco com ela, e ela também relatou a sua visão sobre toda essa história envolvendo a morte trágica do doutor Expedito Pereira. Vamos ouvir, ver aí a matéria da nossa equipe da TV Arapuã com a Vanessa Pereira, filha do ex-prefeito barbaramente assassinado, doutor Expedito Pereira. Estamos sim otimistas, sim. Estamos sim, esse momento, ele realmente vai confirmar ou não a questão de levar o caso a júri popular. Estamos nessa torcida sim, para que seja feita justiça, para que essas pessoas que envolvidas direto ou indiretamente, elas sejam punidas. Somos sua voz, papai. Nós não nos silenciaremos em momento algum, enquanto não for feita justiça. E aos demais que estão embutidos, que na verdade participaram diretamente desse absurdo para com o papai, vamos também pedir para que eles também sejam encarcerados. A senhora acredita que tem outras pessoas envolvidas? Acredito. Acredito que não está limitado só a esses 3. Acredito e tenho certeza que Deus, através das forças dele, vai dar direcionamento à polícia, como já deu, e ao Ministério Público para continuar ainda. E a esses 3, que eles sejam, sim, punidos. Isso foi premeditado. Sabiam o caminho, sabiam o passo, para justamente não ter chance de estarmos com o papai. Isso é um absurdo. Sabe, é revoltante, mas o que nos dá alento, Deus, e mais ainda o que Deus tem feito, orientado homens da polícia e orientado homens do Ministério Público, que sinceramente, Ministério Público e polícia estão fazendo um trabalho belíssimo. Bom, pessoal, deixa eu dizer para vocês como foi que, assim, minha amizade ficou mais estreita com o Expedito. Eu nem conhecia muito o Expedito, não sou da área política,
Mas, quando a Arapuã FM, João comprou a Arapuã, que começou com a Arapuã FM, hoje, graças a Deus, um sistema, eu e o J. Júnior fomos o primeiro programa de rádio aqui jornalístico. J, Vinícius, Vinícius, J. E João determinou que a gente fosse a Campina para cobrir um evento que era a festa de Campina, aniversário de Ronaldo Cunha Lima, e o governador era José Maranhão. Onde entra o expedito, vocês vão saber. Houve um acordo que a gente não sabia, que não era para se falar em sucessão, que iam decidir se era Ronaldo ou o governador à reeleição, que era o Maranhão, lá no Clube Campestre. Lembra daquela confusão? Por que eu estou citando Expedito? Porque Expedito chegou com a caravana de Bahia e a primeira coisa que ele fez quando sentou nas mesas lá, que já estavam previamente, que era o pessoal de Maranhão, abriu-se uma faixa assim, Maranhão, governador da Paraíba. Isso gerou um clima de guerra lá. Eu estou dizendo que eu estava lá. E eu fui falar com o Expedito, ô prefeito e tal. E ele disse, não, Vinícius, isso aqui é só uma sugestão. Aquele cartaz, aquela faixa que abriram lá, não é? Foi o estupim do começo de toda a confusão. Claro que o prefeito não fez com essa intenção, porque ele era correligionário, ele tinha uma amizade estreita com o Maranhão, mas naquele dia foi uma bomba atômica. Bom, a partir dessa amizade, fiquei muito amigo dele, o irmão Pereirinha dele é meu irmão, o Pereirinha e tal, e a gente ficou amigo. Quando assassinaram o Expedito, foi pela manhã, eu recebi um informe de uma fonte que quem teria assassinado era uma pessoa da família. E eu disse aqui, no Rota à Noite, olha, o crime já está praticamente elucidado, pode pegar a fita e ouvir. E o final vai ser surpreendente. E está sendo, né? Gente da família. E pode ter pessoas mais envolvidas, que a própria família entende que sim. Com relação ao que significa a pronúncia ou impronúncia, é rápido. Se a juíza entender que os três têm participação direta ou indireta na situação, são pronunciados, ou seja, vão para júri popular. E quem decide o júri popular não é mais a magistrada, é o corpo de jurados. E cada advogado vai criar uma tese. Pode ser de negar o crime, pode dizer que participou sem saber que iria ser uma execução, ou seja, no caso do que emprestou a moto, ele pode arguir que entrou nessa situação sem saber, que foi enganado, foi induzido ao erro, entre outras teses. Agora, o que está foragido, ele já leva um revés grande no meu modo de entender. Porque como ele não está respeitando a decisão da magistrada e não se apresentar e está na condição de foragido, claro que numa hora como essa, conta a pessoa dizer, oxê, eu decretei a prisão dele, ele não se entrega, não aparece. Então, não está respeitando a justiça, né? Eu acho que é uma tese meia complexa do advogado. Eu, sendo advogado dele, eu dizia, pai, já que ele não tem contato, ele fala pro além. Ele diz que não fala com o seu cliente. Aí ele dizia, fulano, onde você estiver me escutando, se entregue. Para não dizer que ele não tem contato, ele dizendo que não tem, tudo bem, eu acredito. Então ele diz, porque é ruim para ele. Está passando uma imagem, uma ideia de que ele é um cara desobediente, que não quer cumprir as determinações da justiça. Não é verdade? Quem não deve, não teme. Eu entendo, eu não estou acusando ninguém. Eu entendo que quem não deve, não teme, tá bom? Olha, eu tenho um recadinho para você, meu amigo, que deseja sair do